Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Fé em meio ao fogo refinador. A base para o nosso estudo de hoje é o grande conflito entre as forças do bem e do mal. Nós não podemos pensar num processo em que o Senhor Deus está trabalhando para tentar fazer com que a imagem dele possa ser uma realidade na nossa vida, a imagem de Cristo Jesus refletida em cada um de nós, como nós vimos na lição de ontem. Vemos Deus fazendo de tudo aquilo que ele pode, usando todos os recursos que ele tem à sua disposição para nos influenciar, para podermos entender que o único jeito de sermos realmente felizes é vivendo de acordo com o propósito da nossa criação. E para viver de acordo com o propósito da nossa criação, nós temos que ser aquilo que fomos criados para ser. E lá em Gênesis 1:26, fomos criados para ser a imagem de Deus. Então o único jeito de nos sentirmos plenamente completos ou termos um sentido para a nossa vida é vivendo de acordo com o propósito do Senhor. Deus está trabalhando para isso. Apesar do inimigo apresentar a proposta de Deus como sendo uma proposta egoísta, que tolhe a nossa liberdade, porque pede de nós um posicionamento em meio à vida, mesmo que hajam tentações e circunstâncias que nos empurrem para longe do Senhor, para nos aproximarmos ainda mais da própria rebelião, o Senhor Deus trabalha com todo afinco para tentar nos atrair cada vez mais para Cristo Jesus, para sermos aquilo que Cristo sonhou que fôssemos. Qual é o grande desafio no meio desse processo todo? Bom, o grande desafio é que o inimigo também trabalha. E por mais que nós não sejamos capazes de ver a grande guerra, a grande batalha que acontece entre as forças do bem e do mal, como Ellen White de forma tremenda menciona no primeiro volume dos Testemunhos Seletos, ela vai dizer assim: se a cortina que separa o mundo visível do invisível fosse aberta, ainda que por um segundo, e víssemos o que é que se passa por detrás dos bastidores no mundo espiritual, a grande luta na qual estão empenhados os anjos de Deus e os anjos das trevas, nós cairíamos prostrados diante do Senhor, clamando dia e noite por livramento. É por misericórdia de nós mesmos que essa cortina se mantém fechada. Nós sentimos muitas vezes a ação tanto das forças do bem quanto das forças do mal na nossa vida. Sentimos a influência dessa grande luta entre as forças do bem e do mal. O fato é que a gente não vê essa grande luta. Mas o que sabemos é que tanto o lado de Deus como também o lado das trevas trabalha para tentar nos influenciar. O Senhor Deus respeitando todos os dons que ele nos deu, inclusive o livre-arbítrio, o direito de escolha. O inimigo usando todo tipo de subterfúgio para tentar nos influenciar a abandonar o caminho do Senhor. Mas há uma luta acontecendo por detrás dos bastidores. E às vezes, quando estamos sentindo os efeitos dessa grande luta, nós às vezes nos sentimos sozinhos. Olhe, por exemplo, a história de Jó, que é mencionada no nosso guia de estudos hoje. Nós começamos a ler o livro de Jó sabendo que está acontecendo uma luta por detrás dos bastidores. Mas pense na perspectiva de Jó, que não tem nenhum tipo de resposta. Jó faz muitas perguntas durante todo o livro. Jó ele vai perguntar para Deus: Senhor, escuta, por que você não me deixa morrer? Senhor, eu estou preparado para isso, só me dá o descanso. Eu acabei de perder meus filhos, eu perdi tudo que eu tinha, estou com a minha saúde fragilizada, com uma doença terminal. Me dá o descanso, por que você não me deixa morrer? Ele não questiona a Deus do porquê que isso está acontecendo, porque ele conhece a Deus, ele tem um relacionamento com Deus, e talvez isso tornou ainda mais complicado para ele a situação, porque ele conhece a Deus, ele sabe que Deus é amor, e como é que ele harmoniza agora tudo que está acontecendo com ele, todas as perdas que ele sofreu, diante de tudo que ele tem. E nem sempre nós receberemos as informações que gostaríamos. Quando você olha para o livro de Jó, por exemplo, quando o Senhor Deus finalmente, lá no final do livro, vai aparecer para Jó, e Deus aparece no meio de um redemoinho, o Senhor Deus, lógico, quando ele chama Jó pelo nome, Jó agora espera, bom, agora eu vou ter respostas. Ele tinha feito muitas perguntas em todo o livro para Deus. E Deus diz assim: tudo bem, vou dar as respostas que você quer. Antes disso, vamos fazer uma coisa? Responda-me algumas perguntas. E Deus vai fazer 72 perguntas para Jó.
Pergunta sobre o mundo criado. Pergunta sobre as coisas que existem no nosso planeta e que no final Deus simplesmente vai dizer: Jó, você não sabe nem responder as razões pelas quais as coisas que você vê existem, como elas vieram à existência. Como que você quer compreender perfeitamente aquilo que acontece no mundo espiritual? E Jó simplesmente disse: Senhor, tudo que eu falei foi bobagem, me perdoa. Para mim, o que está bom é saber que o Senhor está me dirigindo, que o Senhor está me guiando, que o Senhor está no controle de toda a situação. Quando você olha para a história de Jó, você percebe exatamente isso. Aí o texto termina dizendo que a sorte de Jó foi mudada, que ele teve outros filhos, que ele recebeu em dobro tudo que ele tinha. Tá tudo certo, ok. Mas e a dor e o sofrimento que ele passou? Serviram também, entre outras coisas, para purificar ainda mais a experiência do Jó junto com Deus. Por que Jó passou por essa experiência? Bom, essa pergunta com certeza foi uma pergunta que surgiu na cabeça do Jó. E que ele sabe que só na eternidade ele vai compreender absolutamente tudo. Porque na eternidade não haverá nada que esteja encoberto aos nossos olhos. Teremos a oportunidade de entender aquilo que vivemos aqui em cada pormenor e, ao mesmo tempo, as razões pelas quais muitas coisas aconteceram à luz do grande conflito entre as forças do bem e do mal nas regiões celestiais, no mundo espiritual, que nós não somos capazes de ver, mas sabemos o que está acontecendo. Que tipo de drama se desenvolve, se desenrola por detrás dos bastidores. Mas uma coisa eu aprendi: o Senhor Deus nunca abandonou seus filhos que passaram por situações de crise, mesmo em meio à guerra espiritual. Nenhum de nós é abandonado, mas ao mesmo tempo precisa viver pela fé, firmemente alicerçado em Deus, entendendo que mesmo quando enfrentamos essas situações, no final, o que acontecerá conosco é que o nosso caráter será mais purificado e nos tornaremos mais semelhantes ao nosso Deus. Quando olhamos para Cristo Jesus e percebemos que ele foi um homem de dores, experimentado, sabe o que é sofrer. Quando olhamos para ele que é o nosso mestre, que é perfeito, ele passou por situações probantes, como poderíamos esperar que nós não as enfrentaríamos? Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que existe uma grande luta entre as forças do bem e do mal, acontecendo por detrás dos bastidores no mundo espiritual. Mas obrigado também pela certeza que temos, pela garantia que temos, de que podemos esperar em Ti, porque o Senhor tem respostas para cada um de nós e, acima de tudo, nos ajuda a viver o melhor que o Senhor tem para a nossa história. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?